Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Estamos em Itabirito, Minas Gerais. Seja bem-vindo à série Salmos. Hoje, Salmo de número 10. Glória a Jesus por tudo, até aqui tem nos ajudado o Senhor e vai continuar nos ajudando. Glória a Deus. O Salmo de número 10, ainda um Salmo de Davi, vai falar sobre a audácia, dos perseguidores e o refúgio de Deus. Glória a Deus. O Salmos começa assim: Por que te conservas longe, Senhor? Uma pergunta. Por que te escondes nos tempos da angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Quem são os ímpios? Os ímpios são todos aqueles que se esquecem de Deus, E interessante aqui, o salmista, ele começa a olhar para tudo em sua volta, a terra, por exemplo, até dos seus inimigos. Interessante é que o salmista ele vê, percebe a altitude, a atitude arrogante, melhor dizendo, dos indivíduos ímpios e cruéis. E o sucesso também deles. Porque os ímpios sempre estão nos lugares mais elevados, Estão tendo sucesso em tudo o que fazem, prosperam até. Por quê? Alguns conquistam justamente, só que a maioria consegue tudo injustamente, chegar em um lugar de uma posição, um destaque, um patamar elevado e, claro, com mentiras, com engano, com suas maracutaias, eles conseguem chegar aonde eles almejam. Interessante é que nós buscarmos uma melhoria para nós, isso não é pecado. Isso é honra, ao mérito. Se você deseja ser um médico, um advogado, um profissional, você pode ser, Isso também, tudo na vida do cristão tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Até no lugar que você chegar, numa posição que você suba um degrau, você vai entender que foi Deus, porque Deus deu saúde a você, Deus deu tudo a você. Então nós temos motivos de agradecer a Deus e entender que se chegarmos a algum lugar, foi assim, por nossa também determinação, e Deus também, que tem um propósito em nossas vidas. E no lugar que Deus nos estabelecer, Ele continuará cumprindo aquilo que Ele tem para fazer através de nós. Mas o interessante é que o salmista diz: por que tu conservas longe, Senhor? Parece que o Senhor está longe, parece que o Senhor não vê. Enquanto nós aqui sofremos, procuramos fazer o que é certo, andar pelo certo, fazer a vontade de Deus. Aqueles que não fazem a vontade de Deus, aqueles que não vivem de acordo com a vontade de Deus, têm sucesso, prosperam e entre tantas coisas. E o justo, ele sofre, porque ele luta para ter as coisas dignamente, corretamente, na verdade. Não precisa o justo, o cristão mentir, inventar coisas para conseguir alguma coisa, chegar em algum lugar. Mas os ímpios não. E parece que Deus não está vendo. Por que te escondes nos tempos de angústia? Isso é uma pergunta para Deus, o salmista faz. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Então observe que aqueles que estão na classe social elevada,
Os ricos, né? Por exemplo, eles oprimem os pobres, principalmente quando sabem que é cristão. Querem fazer de escravos, né? Querem se aproveitar, né? Porque o pobre ele é precisado, precisa, vamos supor, de um emprego, né? Precisa, né, para ter o sustento ali para sua família e tudo mais. O rico, né, o ímpio, sabendo disso, eles oprimem, na verdade, né? Oprimem o pobre necessitado. Quando eles tinham que, né, procurar, né, sempre trazer melhora, né? E ajudar ainda mais, aumentando, tipo, vamos supor, o salário, né, tendo outros, né, dando outros direitos também, aquele, né, o trabalhador, tudo mais. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Os ímpios, né, eles blasfemam de Deus, vivem conforme as suas vontades, conforme o seu querer, não estão nem aí para Deus, né? Então eles levam a vida deles por conta própria, né? Eles que fazem os seus próprios caminhos. Eles não querem ter Deus, né, guiando a vida deles, não querem fazer a vontade de Deus. Então, eles não lembram de Deus, não estão nem aí para Deus. O salmista Davi via isso. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Que Deus? Mano? Que Deus? Deus é meu dinheiro, eu não preciso de Deus, né? Para que Deus? Não há Deus, não existe Deus. A vida é nossa, nós vivemos a nossa vida. Esse é o ímpio. Mas o cristão não, ele vive de acordo com a vontade de Deus, é direcionado por Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Não, eu nunca vou me ver na adversidade. Nunca vou sofrer aperto, passar por aperto. Tenho tudo, tenho dinheiro, tenho casa boa, tenho carro, tenho tudo. Para que Deus, né? Se eu tenho tudo, conquistei tudo. Não sabendo ele que não, se não tivesse saúde, se não acordasse, coitado dele. Que seria igual aquela passagem que, né? Aquele homem, né, que armazenar tudo ali e ia pedir para a alma dele se deleitar porque tinha tudo ali armazenado e tudo mais. Aí uma voz dizia: louco, hoje pedirão a tua alma, o que tens para oferecer? Né? Então, a Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Interessante. Ele diz, continua dizendo: a sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia, debaixo da sua língua há malícia e maldade. O ímpio, né, nós éramos outrora ímpios, andávamos segundo as nossas vontades também, mas Jesus mudou a nossa vida, transformou a nossa vida e hoje vivemos para a glória de Deus. Interessante, o crente, ele deve também estar firmemente empenhado na salvação dos ímpios, mas deve ao mesmo tempo compreender que aqui o pecado e a crueldade nunca serão completamente aniquilados, né? Deus não vai, né, exterminar, né, acabar com essas pessoas. Pelo contrário, nós devemos ser luz, fazer a diferença. Nós devemos, né, devemos estar firmemente empenhados na salvação desses aí, né, dos ímpios. Eles precisam de Deus, abrir os olhos, né, serem despertos, reconhecerem que não são nada, né, que não passam de nada, que precisam de Deus, precisam se dobrar diante de Deus. Nós, embora, né, Deus abata, o salmista orou para que Deus abatesse os ímpios e que ajudasse os desamparados e reine eternamente como rei para extinguir o pecado e o terror da face da terra. Então o salmista queria tudo ali, que Deus fizesse, né, abatesse todos e exterminasse todos os ímpios. Ia ser só justo, né? Então, enquanto estivermos aqui, né, o mal sempre vai existir, pessoas que vão fazer as coisas erradas, né, agir de forma errada, fazer as suas vontades, você sempre vai ver isso. Mas um dia não vai existir mais isso. Vai existir só justiça. O reinado de Cristo vai ser um reinado de justiça, só vai haver justiça. O bem, a paz, a alegria, a harmonia, comunhão, tudo. Não vai haver mais nada, malícia, inveja, orgulho, nada. Deus um dia vai exterminar de fato tudo isso. Interessante é que nós devemos orar
para que logo Deus destrua todo o mal, que Cristo seja coroado rei para sempre e que na terra cesse o pecado. E um dia isso vai acontecer, né? Quando Cristo ele reinar, né, aqui. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos, de astúcia, debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre, né? O pobre sofre, o justo sofre, aquele que precisa sofre. Porque esses aí procuram fazer aquilo que é certo, que é correto diante de Deus. Interessante que eles armam ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil, arma cilada para roubar o pobre, roubam colhendo na sua rede, encolhe-se abaixas para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca verá isto. Deus nunca vai ver isso que estamos fazendo. Estamos oprimindo o pobre, estamos fazendo isso, vamos fazer e continuar fazendo isso. Deus não está vendo, Deus não está vendo. Deus está vendo tudo, Deus está vendo rico oprimindo o pobre, patrões, né, oprimindo, né, o pobre. Deus está vendo tudo. E estes versículos que nós acabamos de ler, está aplicado àqueles que traficam, por exemplo, drogas, que lidam com bebidas alcoólicas, praticam aborto. O resultado é a destruição física dessas pessoas. Você vê muitos, né, que estão envolvidos no tráfico, bebida alcoólica, né, aborto e tudo mais, todas essas coisas, toda essa maldade. O resultado é a destruição física, emocional e espiritual de muitos. Muitos têm perecido, já não estão mais vivos, morreram sem Cristo, morreram no pecado. E morrer sem Cristo é morrer, já está certo que será condenado. Porque a chance que a pessoa tem enquanto está em vida, com vida, a chance de se arrepender. Encolhe-se e abaixa para que os pobres caiam em seus... Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Só Davi começa a orar, muda a oração. Levanta-te, Senhor, ó Deus. Levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados. Deus ajuda, né? Nos ajuda. Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados. Essa é a nossa oração também que devemos fazer. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás, não vai fazer nada. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração não inquirirás. Tu o viste porque atentas para o trabalho e o enfado, para os tomares sobre tuas mãos, a ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Deus nunca vai desamparar você, irmão. Deus nunca vai te desamparar. Deus sempre vai te ajudar nos momentos mais difíceis, nos momentos bons também, mas nos momentos mais difíceis que você precisar, Deus estenderá a sua mão. Deus ajudará você. Deus abrirá uma porta de escape. Deus, Ele será o teu auxílio. Ele é o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até nada mais achares dela. Deus, Ele quebranta o laço do ímpio, o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade, Deus vai atrás e encontra até nada mais achares dela. O Senhor é Rei eterno. Da tua terra serão desarraigados os gentios, os ímpios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Então, um dia não mais vai existir violência, opressão, não vai haver mais nada disso. Deus é o nosso auxílio, continuará sendo o nosso auxílio, sempre será o nosso auxílio. Glória a Jesus. Interessante que essas pessoas, com a sua avareza, engodam os pobres, jovens e incautos, por meio de testemunhos e anúncios, astutamente destacam as delícias do uso de seus produtos, enquanto ocultam o terrível sofrimento que resulta no seu negócio. Essas pessoas perversas, na sua ousadia, esquecem da sua responsabilidade moral diante de Deus. Não estão nem aí para nada.
e seu fim será desastroso. Nenhum crente deve exercer atividades que prejudiquem o ser humano. Pelo contrário, deve procurar com amor, compaixão e solicitude ajudar a todos no sentido de evitar tais tentações. Que nós, irmão, possamos fazer a diferença como justos, como servos de Deus, como sal da terra e a luz do mundo. Que possamos, ajudar o próximo. Se você é um patrão, se você é dono de uma empresa, de um estabelecimento, não procure abusar, não procure oprimir seu irmão. E não só o irmão, mas alguém, ainda que não seja crente, que você não se aproveite, não tire proveito, não cobre a mais. Que você somente seja justo, primeiro com Deus, consigo mesmo e com as pessoas. Seja justo, assim, justo eu falo, não é que você nunca vai pecar e errar. Ser justo é que Deus, Ele nos justificou. E nós, de fato, somos justos porque procuramos fazer aquilo que é certo. Tentamos todas as vezes, todos os dias, fazer o que é certo, andar pelo certo. Sermos justos diante de Deus, conosco mesmo e com o próximo. Que Deus possa continuar te abençoando. Este foi o Salmo de número 10. Continua a série. Que Jesus continue falando ao seu coração. Mais um Salmo de Davi. O próximo Salmo será o Salmo de número 11. Vai falar sobre o título, vai dizer: Deus salva os retos e castiga os ímpios. Glória a Jesus. Que Jesus te abençoe e continue falando melhor ao seu coração.